Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje para falar de algumas coisas erradas que acontecem na missa. Antes de falar desse tema, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe, comente, curta, deixa aí o seu joinha. Esse vídeo ele serve para comentaristas e comentadores da missa, servem para os messes, para os padres, também para as equipes de canto e também para a Assembleia em geral, esses errinhos que acontecem durante a missa e que é importante a gente saber e poder corrigi-lo. Vamos lá. O primeiro deles é, já no início, na acolhida, quando o comentarista ou o comentador, ele diz, fiquemos em pé para acolher a equipe de celebração e o seu presidente. Esse é um erro porque nós ficamos em pé não é para acolher o presidente nem a equipe de celebração. Nós ficamos em pé para dar início à celebração. Então é errado dizer fiquemos em pé para acolher alguém, para acolher o presidente, para acolher a equipe de celebração. Então esse é um erro que acontece. Um outro erro agora da parte do presidente da celebração. Quando ele chega no altar, que ele beija o altar, fazer a acolhida antes do sinal da cruz não é correto. O primeiro gesto a fazer, depois que chegou ao presbitério, depois que beijou o altar, é o sinal da cruz. Não tem nenhuma fala antes do sinal da cruz. O sinal da cruz é o primeiro gesto que o presidente faz quando chega ao presbitério. Portanto, fazer uma acolhida antes, uma apresentação e depois fazer o sinal da cruz, esse é um procedimento também errado. Outro procedimento errado é em relação ao ato penitencial, agora em relação às equipes de canto litúrgico. Há muita equipe de canto litúrgico que substitui o ato penitencial por um canto não litúrgico. Um canto que às vezes fala de perdão, mas que não tem aquelas três fórmulas básicas que consiste o ato penitencial, que é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Se não existir essas três fórmulas, não consiste num ato penitencial. Isso é essencial, é o Kyrie eleison. Então é importante que o canto, o ato penitencial, se for cantado, ele seja de fato, ele contenha de fato esses três elementos. Se não tiver, o presidente da celebração tem que fazer isso rezado depois do canto, e o canto não é litúrgico. A mesma coisa em relação ao hino de louvor. Existem muitos glorinhas por aí, muitos cantos de glória que não são litúrgicos. E por que não são litúrgicos? Porque ele não é fiel à letra do hino de louvor. O hino de louvor tem uma letra que não pode ser alterada. Então, se o hino de louvor é cantado, ele tem que ser cantado ipsis literi, como está ali no missal romano. Há muitas equipes de canto que cantam hinos de louvor que fogem àquilo que está no missal romano, aquela letra do missal romano. Então tenha esse cuidado, porque esse também é um erro. Um outro erro que comumente acontece nas missas, agora em relação ao presidente da celebração, é suprimir a fração do pão. Então, naquele momento em que se parte o pão, coloca um pedacinho no cálice, esse momento é essencial dentro da missa. E há padres que, às vezes, devido à pressa, à correria, alguma coisa que se estendeu antes, ele acaba suprimindo esse momento. Esse momento não pode ser suprimido, ele é parte integrante da missa, do rito da missa. Outro erro que acontece geralmente, agora também relacionado à equipe de cantos, é em relação ao Pai Nosso. O Pai Nosso ele pode ser rezado ou cantado. Porém, se ele for cantado, ele precisa ser cantada a mesma letra. Existem muitas letras de Pai Nossos por aí que não são litúrgicas, porque não corresponde fielmente à letra do Pai Nosso. Há muitos floreios, às vezes a letra é muito parecida, mas no meio tem alguns floreios. Esses floreios, não contendo na letra original do Pai Nosso, ele não é litúrgico. Então, se o Pai Nosso for cantado, ele precisa ser cantado idêntico ao que está na letra original do Pai Nosso.
Outro erro que acontece ainda em relação ao Pai Nosso é no final da oração do Pai Nosso dizer amém. Esse é um erro já que a Assembleia comete naturalmente. Quando você reza o Pai Nosso fora da missa, você coloca o amém como fechamento da oração. Porém, na missa, o Pai Nosso não se conclui ali. Há uma sequência. Então, não tem o amém no final. Mas, geralmente, no ritmo, a Assembleia costuma responder o amém. Então, se você é uma dessas pessoas que vão à missa e na hora do Pai Nosso responde o amém, procure corrigir isso, porque isso não é correto. Como não é correto também rezar juntos a oração pela paz. Há padres que convidam a Assembleia a rezar juntos a oração pela paz. É um erro litúrgico, é um erro que não deveria acontecer, porque a oração da paz é a oração do presidente da celebração. A Assembleia não reza a oração pela paz. Outro erro também, agora relacionado à equipe de canto, é mudar a letra da oração do Cordeiro. Então, o mesmo que vale para o ato penitencial, que vale para o hino de louvor, que vale para o Pai Nosso, vale também para a oração do Cordeiro. Se for cantado, tem que ser a mesma letra que está no missal romano. Agora, um outro erro que acontece é relacionado à Assembleia. Na hora da comunhão, eu disse isso num outro vídeo, existem duas formas de você receber a comunhão. Você pode receber a comunhão diretamente na boca e pode receber a comunhão nas mãos. Se você receber nas mãos, você vai colocar a mão, estender a mão esquerda, colocar a mão direita embaixo e depois que o ministro coloca a Eucaristia na sua mão, aí você pega e leva à boca. O que não pode, um erro que acontece, é as pessoas pegarem diretamente com uma pinça, assim, na mão do padre. Esse é um erro que acontece, que não deveria. Então, se você é uma dessas pessoas que vão à missa e na hora da comunhão você pega a Eucaristia assim, isso não está correto, corresponde também um erro. Outro erro agora para os messes, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Os messes têm um nome muito grande, por isso então abreviou-se com a palavra messe. Os messes não devem permanecer no presbitério durante a missa. Esse também é um erro. Os messes devem ficar num lugar adequado, seja lá nos primeiros bancos, seja ao lado, mas nunca no presbitério, porque ele é ministro extraordinário, não é ministro ordinário. Quem permanece no presbitério é o ministro ordinário, o padre ou o bispo ou um diácono, nunca os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Então, se na sua comunidade os messes permanecem, aqueles que estão atuando na missa, permanecem no presbitério, esse é um erro também da liturgia que não deveria acontecer. E por fim, eu quero trazer alguns exageros em certos atos dentro da missa que configuram erros, configura abuso litúrgico, configura muitas vezes desrespeito com a liturgia. Um exemplo, quando se tem aspersão na missa, o padre pegar, por exemplo, uma brocha dessas de pintar a parede e sair jogando água nas pessoas. Isso é um erro. Isso é um abuso, isso é um desrespeito. Como é um desrespeito também, eu já vi padres fazendo isso, com um balde de água jogando nas pessoas. Isso é uma banalização do sagrado. Então, quando isso acontece, é um exagero que corresponde a uma banalização, a um desrespeito. Em relação às palmas durante a missa, eu disse isso também já em outros vídeos, reforço aqui, não, a missa não contempla momentos para aplausos, para palmas, nem no hino de louvor, nem no santo, nem em ato penitencial, nem no momento do abraço da paz. Às vezes, no momento do abraço da paz, tem aqueles cantos infindáveis e que as pessoas acompanham com palmas. Isso não é correto dentro da liturgia. Então, se você quer celebrar dignamente, corretamente, sigam essas orientações. Como também não cabe danças dentro da missa, danças no presbitério, exceto se você está numa missa na África, por exemplo, que culturalmente, de acordo com a Conferência dos Bispos da África, isso é permitido, mas no Brasil não é permitido danças dentro da liturgia, a liturgia não comporta teatro, não comporta representação, não comporta danças. Também não é correto
bênção com o Santíssimo dentro da missa. Já vi padres fazendo bênção com o Santíssimo após a missa. Isso não é um ato correto. A missa não tem espaço para bênção com o Santíssimo. Depois, pedir que as pessoas estendam a mão na hora da consagração. Já vi padres convidando as pessoas para estenderem a mão na hora da consagração. Isso é um erro gravíssimo, porque quem estende a mão na hora da consagração são apenas ministros ordenados, padres, e não leigos. A Assembleia estender a mão na hora da consagração é um erro profundo, porque ela não consagra, a Assembleia não participa, não ajuda a consagrar. Por isso que, vez por outra, a gente vê algumas pessoas dentro da missa estendendo a mão na hora da consagração. Talvez algum padre tenha dito isso para ela em algum momento e ela repete isso e nunca mais disseram para ela que isso é errado, isso não é correto. Outra coisa que não é correta, agora só para encerrar, é distribuir pãezinhos para as crianças na hora da comunhão. Enquanto tem a fila da comunhão para as pessoas que vão comungar, tem ali alguém com pãezinhos distribuindo para as crianças que não fizeram a primeira Eucaristia. Esse é um ato deseducativo, ele não educa as crianças, não ensinam, e é um erro dentro da liturgia. Se vai distribuir pães, busque outro momento, mas não na hora da comunhão. Esse momento não é o momento correto, não é o momento adequado. Então, esses são alguns erros que acontecem dentro da missa. Se você se identificou com algum deles, viu que isso acontece na sua comunidade, compartilhe esse vídeo, passe para as pessoas para que elas possam fazer isso corretamente. Por hoje é isso, deixo aqui o meu abraço, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, até o nosso próximo vídeo e que Deus os abençoe.